Olá, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Já vou pedindo a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva e que também dê aí o seu joinha. Bom, vou aqui trazer para vocês uma breve reflexão sobre as eleições da Venezuela, tá? Vou tentar passar aqui para vocês a minha opinião, tá, do que está acontecendo na Venezuela e também assim, o que a gente precisa tomar um certo cuidado, principalmente nós que somos de esquerda, né, que defendemos a ideologia de esquerda, nós temos que tomar bastante cuidado com tudo que está acontecendo na Venezuela e também a respeito das notícias que estão correndo nas mídias sociais, tá? Os ataques que vêm sendo promovidos, inclusive contra o Nicolás Maduro, né? A eleição de Nicolás Maduro, que tudo indica que, na realidade, o Nicolás Maduro, ele ganhou sim as eleições na Venezuela. Aí tem muita gente que já, né, já de primeira mão, né, quando vê assim uma notícia como essa, como uma declaração como essa que eu estou fazendo aqui, né, no canal, já vai dizer que o Nicolás Maduro, ele é um ditador, que o Nicolás Maduro é um manipulador ou qualquer coisa assim. E que ele pode estar por trás de talvez de uma armação, qualquer coisa assim, para que ele pudesse, inclusive, ganhar essas eleições na Venezuela. Olha, essa história de contestação, tá, de eleições, né, contra o Nicolás Maduro, não é a primeira, tá? Se a gente for aqui fazer as buscas das notícias das eleições, né, porque essa agora seria o terceiro mandato, né, que o Nicolás Maduro, a partir do ano que vem, ele irá assumir, né, tendo assim todo o resultado já tudo certinho, né, ele irá assumir então, já a partir do ano que vem, o seu terceiro mandato. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva, vamos perceber que essas mesmas coisas, a mesma contestação já aconteceram na Venezuela. E tem outra, não é apenas com Nicolás Maduro, com Hugo Chávez também já, sabe, foi a mesma coisa. Não é de hoje que esse tipo de situação, de tentar, assim, por todos os meios, impedir, né, que a esquerda, tá, que essa política bolivariana, ela tenha sustentação, por exemplo, na Venezuela, impedir que isso aconteça, não é de hoje. Isso já vem de um certo tempo. E aí, tem muitas coisas aqui que a gente precisa levar em consideração com tudo isso que está acontecendo na Venezuela, porque isso já está virando um certo modismo, vamos dizer assim, mundo afora, tá? E pode também acontecer aqui no Brasil, né? Muito provavelmente, esse mesmo tipo de situação pode acontecer aqui no Brasil, como já aconteceu com a eleição do Lula, né? A diferença é que aqui houve toda uma reação, né, para poder reverter toda a situação. Mas vocês sabem do 8 de janeiro, né, essa tentativa de golpe que aconteceu aqui no Brasil, né, com a extrema-direita. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção, que na Venezuela não é por menos, é a mesma coisa, é a mesma situação. É a extrema-direita que vem, né, que tem um poderio muito forte, inclusive nas mídias sociais, não só nacionais, mas como internacional também. A gente já sabe assim, a grande força que essa gente da extrema-direita tem, principalmente nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, eles jogam, né, uma série de notícias que não são verdadeiras, tá? As fake news, elas rolam soltas também nesse meio todo, para poder contestar o resultado então, eleitoral, como está acontecendo na Venezuela. E como eu estou dizendo para vocês, esse é um meio agora, tá, que a extrema-direita vem se utilizando, já está utilizando esses meios também na Europa. Ou seja, todas as vezes que a extrema-direita, de modo especial, perde as eleições, acontece esse tipo de situação. Quer ver uma coisa? Pode esperar que nos Estados Unidos, se a Kamala Harris, por exemplo, ela ganhar as eleições contra o Donald Trump, vocês podem ter certeza que lá também vai haver uma contestação. E vão fazer
sabe, esse mesmo tipo de julgamento, né? De dizer que foram fraudadas, tá? Que houve qualquer coisa relacionada à questão de voto, que houve manipulação, que houve, enfim, que houve uma série de coisas. É porque a extrema-direita, elas têm uma coisa assim, nelas, né, devido todo investimento que é feito, porque a gente sabe muito bem que em diversos lugares, né, no mundo, o investimento, ou quem tem grandes riquezas, né, quem tem muito dinheiro, que acaba investindo, por exemplo, numa eleição, ele acaba assim tendo um entendimento de que a partir desse investimento é ele que deveria então ganhar essas eleições. Ou seja, é como se em qualquer lugar, né, do mundo as eleições elas são compradas, né? E que a gente sabe que existe, né? A questão de compra de votos. Não é apenas sobre isso que eu estou falando. Mas, tipo assim, o fato de você ter grandes investimentos, como a gente já sabe que aqui no Brasil, né? Agora vamos ter aí as eleições municipais, né? Para prefeitos municipais, também para vereadores. A gente sabe que em muitos lugares, em muitas cidades, aqui no Mato Grosso isso acontece muito, né? Você já tem lá, por exemplo, as pessoas certas, geralmente certas, né, as que conseguirão ganhar essas eleições. E geralmente quando a gente observa, geralmente, tá? É claro que há exceções em que quem investe mais, quem é mais rico, né, ou qualquer coisa assim, consegue então ganhar as eleições. Então isso é comum. E aí a extrema-direita tá, é um pouco nesse meio. A extrema-direita ela tem uma organização mundial, não é uma organização apenas lá da Venezuela, mas o Brasil também está envolvido, países, né, mundo afora, estão envolvidos com relação a isso, né? Eles têm um poderio muito forte, né? O poderio deles é imenso, tá? É imenso, de modo especial com recursos, como eu estou falando para vocês, de dinheiro, tá? Que envolve muito dinheiro, muito investimento e assim por diante. E então o Maduro, tá? Ele acusa a mídia internacional de promover a violência na Venezuela. Então, Maduro ele faz essa, tá? Foi até numa tipo de uma audiência, né, onde diversos jornalistas, né, presentes, ele fez uma fala, tá? E uma das coisas que ele questionou ali, então, na fala dele, tá? Ele dizendo o seguinte, que a mídia internacional, né, está promovendo, então, uma violência no país. Ou seja, acaba promovendo devido notícias, né, notícias distorcidas ou qualquer coisa assim, contra, né, o Nicolás Maduro. E isso acaba, então, gerando todo, tá? Porque em grande parte também que a gente vai percebendo de pessoas, inclusive, que estão indo para as ruas, aquela coisa toda, elas não têm as informações mais consistentes, mais coerentes, né? Vão pegando notícias que são passadas e com isso vão assim assimilando. Isso aqui no Brasil é muito comum, né, acontecer isso, tá? É muito comum. A gente sabe que, por exemplo, os bolsonaristas aqui no Brasil, o quanto que eles têm assim na cabeça deles, né, uma quantidade de informações falsas, distorcidas, mas no entanto eles são convencidos de que essas notícias falsas, distorcidas, elas são verdadeiras, né? Então, é dessa maneira que as coisas estão se sucedendo, né? Não apenas na Venezuela, mas em grande parte do mundo. Aí o próprio Maduro ele diz assim, quantas provas mais temos que apresentar? As provas de que um monte de gente batendo em cima, tem gente até da esquerda, inclusive, batendo em cima do Maduro, dizendo que está faltando provar, né? Você tem que comprovar. Olha só, é muito semelhante, né, o que aconteceu aqui no Brasil. Por isso que eu estou dizendo, a diferença é que no Brasil houve toda uma, vamos dizer assim, tivemos a graça, né, a grata satisfação, vamos dizer assim, de nós ter um TSE, como tivemos o Alexandre de Moraes à frente do TSE, e de um Supremo também que bateu em cima, tá, para poder garantir, né, os resultados democráticos, essa coisa toda. Mas vocês lembram que foi a mesma coisa, bater em cima com relação à questão das urnas eletrônicas, que não são urnas confiáveis, aquela coisa toda. Não é tão diferente, tá? Ele continua dizendo, eu entendo que vocês não gostam de mim, que não gostam de Bolívar, né? Que não gostam da nossa história, mas por que tem que envolver um país em uma guerra? O que ele está dizendo que tudo isso que está acontecendo, né, essa coisa do envolvimento da mídia, todo esse estardalhaço que está sendo feito lá na Venezuela, está assim, meio que
como se houvesse até uma espécie de uma imposição de uma guerra civil, por exemplo, na Venezuela. Porque a tentativa é mesmo impedir que o Maduro continue, né, como presidente da Venezuela. Aí a gente sabe que tem uma diversidade de interesses, interesse dos Estados Unidos, interesse do capital internacional em relação à Venezuela, pela riqueza que a Venezuela tem, de modo especial o petróleo. De tudo isso a gente já sabe, né? É dessa maneira que as coisas funcionam, tá? Por que querem envolver a Venezuela em uma guerra civil? Ele pergunta. Por quê? Por que esse ataque contra a Venezuela? O que a Venezuela fez contra vocês? Contra a mídia dos Estados Unidos, da Europa, do Ocidente? Né? Por que tudo isso? A pergunta que ele, né? Que o próprio Maduro fazendo. Porque o Ocidente simplesmente não aceita que há uma realidade e temos outro mundo. Agora, para tentar trazer uma guerra civil com delinquentes e criminosos, que podem fazer algo contra qualquer um de vocês, disse. Então, o Maduro, ele está, assim, questionando, né, chamando a atenção mesmo, por isso que o que está acontecendo, de modo especial com a mídia, a gente está percebendo muito claramente isso, nas redes sociais também a gente está percebendo muito claramente esse tipo de situação, aonde você acaba jogando, então, né, toda uma população, tá? E, né, que vão para as ruas, que vão nessas manifestações. A gente jamais é contra a manifestação, manifestações elas são importantes, né? Mas você fazer manifestação quando é uma manifestação provocada e que é provocada por distorções, por mentiras, tá? Com intenções, na realidade, de derrubar, né, um presidente e que de repente um presidente legitimado, né, que com essas eleições que aconteceram na Venezuela, e que a gente sabe muito bem que essas eleições ela tem traços, sim, traços democráticos ou qualquer coisa assim que aconteceu na Venezuela. Isso até porque é muito difícil para a gente, inclusive aqui, né, aqui no canal, acreditar, por exemplo, numa extrema direita que vem fazendo acusações contra o Maduro, Nicolás Maduro, né? É igual no Brasil. Como é que a gente vai acreditar, por exemplo, num Bolsonaro? Esse canal não trabalha nessa perspectiva. Não acreditamos numa extrema-direita, como aqui no Brasil. Políticos ligados, por exemplo, à extrema-direita, jamais. Filhos do Bolsonaro. Falas de um Nicolas Ferreira, por exemplo, né? Ou demais políticos que são ligados à extrema-direita. É muito difícil, porque o que eles têm, até o que eles acusam e tudo mais, são recheados de notícias falsas, de distorções e assim por diante. É o que está acontecendo na Venezuela nesse momento. Mas a gente torce que o Nicolás Maduro ainda vai conseguir resolver toda essa situação, vai passar, tá? Não é fácil, né? Fica até pensando, imaginando assim, o que Nicolás Maduro está enfrentando na Venezuela é uma situação muito, muito difícil, né? Mas eu acho que ele vai conseguir, mais uma, né? Ele vai conseguir, inclusive, calar a boca de muita gente, né? De mostrar o que realmente aconteceu, a legitimidade de tudo isso, dessas eleições e assim por diante. Grande abraço e até a próxima!